tem que dar uma pensadinha. Eu lembro que eu tinha uma técnica muito boa quando eu estava na graduação, que era girar a página. Tipo, eu fazia o desenho do gráfico e eu girava a página do outro lado, daí do outro lado estava o gráfico que eu precisava resolver invertido. Mas isso é besteira minha, dá pra fazer de outras formas. Bem, de toda forma, a inversão se dá aqui nesses limitantes, né? Uhum. Esses limitantes são um gráfico no teu plano cartesiano. Só que o gráfico aqui está na ordem dx dy, né? Primeiro em x, depois em y. Certo. Então, por exemplo, quando tu vê aqui 2 e 2y, tu está vendo x igual a 2 e x igual a 2y. O que vai formar um gráfico. Mas um gráfico referente à variável dependente x. Independente aqui é y. Mas vamos desenhar os gráficos, né? Tu já fez essa, cara? Não, ainda não. Tá, então vamos desenhar o gráfico. Beleza. Então quem é o gráfico x igual a 2? Bem, a gente pensar que pode ser o 2, né? Daí tu vai ter uma reta aqui, concorda comigo, Rafa? Aham. Beleza. Uma reta vertical em x igual a 2. Por enquanto meu x está 2 aqui. E temos 2y também, que é uma reta linear, né? Ou seja, passa pelo centro ali, né? O eixo cartesiano, e é 2y, né? Ou seja, quando o x for 2, o y tem que ser 4. Então a gente vai Uhum. fazer mais ou menos assim, ó. Daí eu vou dizer aqui, meu velho, que aqui é o 4, tá? Então eu vou jogar esse y um pouco para cá. Opa, aqui é o 4. Meu y e meu 4 ficaram igual. Beleza. Muito bem. Então tá aí as primeiras partes desse gráfico. Eu acho que eu vou até pintar de azul isso aqui, um azul mais escuro, para saber que a gente veio tudo da primeira parte do programa. Agora eu vou fazer de vermelho os referentes ao y, né? y0 e y2. Quem que é o y0? É É o ali no próprio eixo centro. x. Né? É. A gente provavelmente vai querer essa área entre os gráficos, né? Então, Uhum. se aqui é o 4, por aqui vai ser o 1, mais ou menos. Por aqui, só para deixar mais top. Deixa eu fazer assim, ó. Nossa, ficou feio. Quando a gente desenha da direita para a esquerda, é feio. Agora sim. Muito bem. Isso aqui é o 1. Beleza. E, bem, eu acho, né? Assim, sem refletir 2 segundos nisso, parece que é essa área que ele quer que tu integre, né? Aham. Certo. Então essa área, ela tá limitada, vamos dizer assim, né, cara? Vamos dizer assim, superiormente, né? Por 0 a 1, inferiormente por, ou melhor, lateralmente, né? Melhor dizendo, por 2y e 2. Concorda comigo? Aham. Certo. Daí agora a gente vai ter que fazer uma coisa aqui, né, cara? A gente vai ter que inverter essas coisas. Né? Porque, por enquanto, o x é a variável dependente, ele tem que virar a variável independente, certo? Então a gente Uhum. vai ter que olhar esse gráfico de um outro ponto de vista. O problema é que do jeito que eu desenhei já está meio tendencioso, porque porque como eu posso dizer, né? Eu desenhei a curva levando em conta já o x na variável independente, né? Na abscissa. Mas tudo bem, isso aí é questão de detalhes. Eu acho que eu não desenhei nada errado. Né? Muito bem. Então tá bom, então agora a gente vai ter que pensar isso em outra ordem. Vamos pensar agora o x como variável independente. Beleza? Uhum. Então, vamos lá. Como é que o nosso gráfico está sendo limitado em y, pensando agora? A gente pode pensar assim, ó. Porque a gente estava pensando nas limitações desse jeito, né? Olha só, horizontalmente. Né? Por Sim. isso que eu coloquei aqui, indo dessa para essa. Só que se a gente pensar verticalmente, olha só o que acontece.
nós temos uma outra limitação importante aqui. Nós temos essas duas regiões. Né? Nós podemos pensar até em duas integrais. Eu acho que vai ser necessário pensar em duas integrais. Porque tu vai ter uma primeira região aqui, que o y vai de onde até onde? Eu acho que tu concorda comigo que o y está indo aqui, né? As coisas em altura, né? É Elas de 1 estão a em... 0, não é? Não. Ó, ela sempre, em y, ela sempre começa aqui no zero, beleza, isso você tá certo, mas bate na reta. Bate na reta azul, bate na reta azul, bate na reta azul, tá vendo? Então é Uhum. do zero até a reta azul. E quem é a reta azul se a gente isolar o x, né? Essa é a pergunta. Ah, é No o meio, né? X, o X como 2Y, não é? Isso. Ali tu tinhas a reta x igual a 2y, só que a gente quer isolar o y para deixar Então, agora o x como variável independente. Y igual a meio X. Isso, exatamente. Muito bem. É isso. Agora, nessa regiãozinha, onde que o x se dá? Não é? Claro que começa no zero, aqui não tem nem conversa. Mas esse valor aqui em x é o quê? Essa interseção, né? Veja que essa interseção aqui tem como y o 1. Então, Uhum. se eu jogar y igual a 1, vai dar x igual a 2, concorda comigo? Sim. Pera aí. Então tá meio estranho isso. Porque como assim? X igual a 2 é aqui. Uhum. Aí deu cocô, né? Não pode ser isso. Será que eu desenhei errado o gráfico? Nossa, não tem muito o que errar aqui, né? Talvez errei na inclinação. Aí ficou meio zoado. Mas não faz sentido, né? Quais são os gráficos aqui? X igual a 2y. Tô jogando no GeoGebra lá. X igual a 2 e y igual a 1. Ah, olha só, ficou um pouco diferente no GeoGebra. Deixa eu mostrar aqui. De fato, a interseção se dá no 2, né? Só que Sim. o meu desenho ficou meio estranho. Provavelmente porque eu não levei em conta a inclinação, né? Quando eu desenhei, olha só, para tu ver o meu erro e não cometer na prova. Faz um tempo que eu não faço esse tipo de questão, por isso que eu cometi esse erro. Quando eu desenhei essa reta aqui, ó, eu pensei nela, na minha cabeça, eu pensei nela y igual a 2x. Eu não pensei em x igual a 2y. Se a y Hum, igual a 2x é assim, a x igual a 2y é mais inclinada, entendeu? sim. Esse é o erro. Então ela seria de fato assim, ó. O que deixa o problema muito mais fácil, né? Muito mais Uhum. fácil. Então vou até apagar umas coisas aqui. Nossa, agora tá fácil. Então a gente quer tudo isso aí. Ainda tá tudo certo o que eu escrevi aqui, né? Na parte do normal. Agora na parte da invertida, também, né? Só que aqui é 2. Agora a gente entendeu por que deu 2 ali. E tu Sim. percebeu como é que eu percebi meu erro? Como a gente estava querendo a interseção, eu tive que fazer o quê? Como é que a gente resolve a interseção na matemática? A gente pega e joga na função, né? Porque essa Uhum. aqui é a reta y igual a 1 meio de x. Eu pego 2, que eu sei que é onde está rolando a interseção, ou, né, na verdade eu não sabia que era no 2, eu sabia que era no 1. Pelo meu desenho eu sabia que era no y igual a 1. Então eu peguei e joguei y igual a 1 nas funções aqui. E daí Sim. deu que o x tinha que ser 2. Daí eu percebi, tem alguma coisa errada. Provavelmente é o meu desenho. No fim era o desenho mesmo. Beleza? Beleza. Então achar a interseção nesse tipo de situação de integração é só jogar na equação. Beleza. Então tá aqui, né? Tá aí, tá aí. E agora, para integrar isso aqui, bem fácil, né? Agora vai sair, né? Agora aquele cosseno de x ao quadrado não vai ter muito problema. Agora a nossa integral na ordem vai ficar 0,2 para x, 0,1 meio de x na y, cosseno de x ao quadrado
era dx dy, agora é dy dx. Beleza? Aham. Então tá bom. Essa primeira integral aqui é y igual a 1 meio de x, y igual a 0. Então a gente inverteu. Antes aqui era x igual a 2, x igual a 2y. Por que eu sei? Porque a primeira aqui diferencial é o x. E agora para integrar isso aqui, acho que bem fácil, né? Tu não vai ter problema com isso. Baseado-se nas coisas que a gente já fez junto aí nas outras aulas. Não é? Uhum. Vai ficar simplesmente esse 1 meio para fora, x, cosseno de x ao quadrado. Então agora o que você faria para resolver aqui? Me fala. Essa integralzinha aqui. Fazer que o cosseno é o. Eu tinha feito aqui ontem uma pesquisa. O cosseno é o seno. Eu acho que não é esse caminho, tá? Acho que tem um caminho mais fácil. Talvez saia por esse, mas Tem que papel não dividir faz. em duas partes, não é? Não é por partes, que é substituição simples mesmo. Aqui é só você dizer o seguinte, que o u é igual a x ao quadrado. Só isso. Porque daí quando você deriva, vai ficar com du igual a 2x dx. Pronto. Então você trocou isso aqui por u, cosseno de u você sabe qual é a integral, né? Justo. E o dxx está aqui, ó. Não é? Aham. Pronto, daí a substituição sai tranquilamente, não é? Aham. Tá bom, cara. Se tu puder terminar essa integral aí e me dizer a resposta, enquanto eu vou dando uma olhadinha na outra. Ok. A outra é do arco seno. Ai, ai, ai. Eita, fechou aqui. Fica 1/4 seno de quarto no final. Isso. Isso aí. Muito bem. Tu não tinha conseguido fazer essa? É que faz tempo que eu não faço integrais, eu tô um pouquinho enferrujado. Ah, entendi, cara. Entendi, é. Às vezes a gente se perde mesmo. Uhum. E outra, né? Como é que eu posso te dizer? Se tu, por exemplo, for jogar isso num software como o Wolfram, ele muito provavelmente não vai responder as coisas para ti, sabe? Uhum. Ele não vai fazer essa técnica de inversão de Mas integral. para integrar, tem um outro site que eu uso que ele mostra o passo a passo. O Wolfram também, mas qual site tu usa? Deixa eu pegar aqui. Symbolab? Não, é um específico aqui de integral Ele é que de ele graça? faz. É, Porra, como assim, mano? Deixa eu ele, ver. ele mostra o passo a passo o que você tem que fazer. Integral Calculator. Esse eu não conhecia. Nossa, é bom demais pra ser verdade isso. Vamos ver. Deixa eu jogar. Porque a outra integral, ela sai fácil se tu não usar a técnica de inversão, sabe? Uhum. Ela sai bem fácil até. Mas esse aqui mostra o passo a passo todo. Nossa, um site tão fuleira desse. Mas ele nem cola aqui as integral. Eu acho que só tem que colar não se cola o integrando, o invalid character ele tá dando. Anyway, vamos para a próxima. Uhum. Tava vendo aqui, tava brincando com o site um pouco. Muito bem. Muito bem.
De novo, né? Aquela integral, ela sai bem fácil, porque a integral do arco cosseno é uma integral conhecida. Né? Deixa eu colar aqui a integral que eu estou falando, que é a B. É uma integral de tabela, vamos dizer assim, você decora ela. Mas Uhum. aqui a ideia é resolver de outra forma. Não é simplesmente colocar as coisas ali e pronto. Porque, assim, ainda mais que tu tem o arco seno do seno, né? A hora que tu jogasse o arco seno dentro do seno, sobraria só o y, certo? Porque uma é uma função inversa da outra. Concorda comigo? Aham. Mas já que ele não quer, né? A gente tem que levar em conta que o arco seno é o inverso do seno. Então tem a ver com essa coisa aí. Mas a gente só vai conseguir se a gente desenhar, né? Isso aqui tem que desenhar. Vamos lá, vamos desenhar o plano cartesiano de novo. O que é isso, cara? Caralho. Dá pra entender, velho. Dá pra entender esse software, cara. Fica maluco daqui. Anyway. E aí, como é que vai ficar? Nós temos a primeira função aqui, que é em x igual a π sobre 2. E então, vai ter x π sobre 2, vai ter arcosseno de y. Uhum. Tu conhece a função arcosseno de y? Sabe o gráfico dela? É o seno para cima, não era? Seno para cima? Deixa eu Não ver. sei, vamos Era a ver. função do seno, mas era outra orientação, não era? Acho que não é tão assim, hein? Seno invertido. Ah, não, é. Tipo, aqui, tipo, como se fosse, imagina, ele vai para cima pelo Y, ao invés pelo X, não é? Vamos ver. É assim, né? É. Nós temos também x igual a π sobre 2. O dia que eu conseguir desenhar as coisas aqui no GeoGebra e dar um Oscar. Π sobre 2. Não é A, né, meu amiguinho? É X. Né? XP sobre 2. Cadê? Não Ah, desenha, velho. acho que ele tá com a cor branca. Sério? Nossa, nem vi isso. Não, mas ele colocar a cor branca, né? Brincadeira. Brincadeira também. Né? Agora sim. X igual a π sobre 2. É, o gráfico deveria continuar aqui no seno, né? Por que ele não continua? Configurações. Avançado. Nossa, cores de avançado. Caramba, cara, como eu. Pra mexer no GeoGebra, o cara tem que ter um doutorado nisso. E quais são as outras? 0 e 1, y igual a 0, y igual a 1, né? É. Tá bom. Então eu acho que a gente nem precisa lá da interseção lá de cima, porque vai ficar assim, né? Quero dizer, a gente está pegando essa região aqui dentro, né, Rafael? Uhum. Isso. Então, deixa eu bater uma cópia aqui. Dane-se esse gráfico. Vamos colar o negócio mesmo. Tá. E a regiãozinha que a gente quer é essa. É de novo, né? Eu recomendo que tu já desenhe a coisa, né? Levando em conta o eixo X aqui e o Y aqui, né? Porque senão Uhum. tu vai perder muito tempo fazendo a troca, né? Tem gente Sim. que desenha quando aparece nessa ordem o Y aqui e o X aqui, né? Não faça isso. Uma vez que tu já conhece bem as funções, né? Eu estava pensando nessa função aqui, mas eu estava pensando na arcotangente, confundi arcotangente com essa. Essa aqui é a famosa curva em S, ou J, sei lá como é que ele chama. Anyway. Então, quais seriam os intervalos de integração aqui nessa figura? Sabe me dizer? Entre o 0 e o π sobre 2.
Então, por favor, cria aí O- Ele pede para resolver as integrais? ele pede para resolver a inversa. Ah, Invertendo a ordem de integração, calcule. tá. Então é para calcular, que às vezes é só para criar e passa. Muito bem. Então, eu acho que você concorda comigo que temos uma integral aqui e uma outra aqui, não é? Uhum, Mas esse ponto de interseção aqui, como é que a gente vai fazer para encontrar ele? Porque é ele que vai definir a nossa limitação em x, concorda comigo? sim. Ele é zero alguma coisa. Como é que a gente faz para encontrar ele? Ele é o seno. O valor quando o seno está em 1, não é? Ou o arcseno está em 1. É, só que tem um problema aqui. Eu acho que eu fiz caquinha de novo no meu desenho. Porque eu fiz arcosseno de x. Caramba, hoje eu tô bem. Falta de carboidrato no cérebro. Arco seno de y, cara. Dá pra desenhar assim, desse jeito. O resto tá tudo certo, né? Uhum. Mas, mas é isso então, tá vendo? Parece o seno mesmo. Tu diz, é? É, parece, né? Em π sobre 2 ele tem o pico, né? Que é 90 graus. Uhum. Então a gente teria que usar, né? E falar que vai do seno até zero, né? Aham. Então tá aí para tu gravar. Toda vez que tiver pegar a função inversa de uma arcosseno, tu tá pegando a própria, né? Tipo, tá pegando o próprio seno. Então é isso. Bem, isso é meio óbvio, na verdade, né? Porque quando tu tem, por exemplo, um gráfico... Nossa, por que tá aparecendo isso? Um gráfico, por exemplo, da raiz de x, assim. Tu sabe que ela é x quadrado, né? Se tu pensar ela no outro eixo. Então tu sempre pega a função inversa, né? Só coisa um exponencial, né? Tu sabe que é o ln se tu pegar no outro eixo. Então aqui é a mesma Uhum. coisa, tu tá pegando o arcosseno. Tem que saber que é o seno, né? Quando tá em outro eixo. Beleza? Beleza? Mas o importante é tu perceber que o que eu fiz ali estava errado. Né? Eu não posso desenhar o arcosseno de x se ele está mandando o arcosseno de y no gráfico, beleza? Justo. E eles se interseccionam ali todo mundo no π sobre 2 mesmo. Então tá bom. Então vai ficar bem fácil, né? Vai ser uma integral só de novo. Eu tô querendo complicar coisa que é fácil. Vamos lá. Em x vai de 0 a π sobre 2. E de 0 a seno. Uhum. Y é igual a seno de x. Daí vai ficar y seno de x dy dx. E aí, como é que resolve essa? A primeira integral é em y. A gente tem que passar o seno de x para baixo. Meio que... Não, nós estamos integrando em y, né? Então a gente vai integrar só esse cara. Então vai ficar y Uhum. ao quadrado sobre 2, certo? Certo. E como tu vai colocar o seno, pô, vai ficar seno ao cubo. Que loucura. Seno de x ao quadrado vezes o seno de x dx. Vai parecer um seno ao cubo aí para integrar. Não sei se foi muita vantagem, né? Mas é o que apareceu. Se fosse uma função cosseno, né, alguma coisa assim, facilitaria um pouco. Uhum. Mas tu lembra como é que integra o seno ao cubo? Uma que a gente tinha feito na aula, eu esqueci, por exemplo, se o cosseno ao quadrado é uma função que tem o seno e o cosseno, Uhum. É por aí mas eu mesmo. esqueci como que era certinho. Deixa eu ver se eu encontro. Hum.
Para encontrar eu vou ter que ir por umas 500 mil páginas. Não se preocupa. Ó, tu tem que lembrar que, como tu falou, o seno se relaciona com o cosseno na derivada e nas funções trigonométricas também. Então você tem que lembrar que o seno ao quadrado de x mais o cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Pronto. Então tu pode fazer essa substituição ali, beleza? Vai trocar o seno ao quadrado por 1 menos cosseno ao quadrado. Justo. Daí vai ficar isso, 1 menos cosseno ao quadrado de x, que multiplica o seno de x dx. Daí tu vai ter duas integrais. Uma vai sair fácil, né? Porque é simplesmente o seno. Não tem mais nada ali a hora que tu multiplica. E tu vai ter outra, né? Que você vai ter que chamar o seno de x de u, não é mesmo? Então, bem, quem que é a integral do seno? É o menos cosseno. Quem que é o cosseno de π sobre 2? É zero. Então, essa primeira integral aqui dá zero, beleza? Certo. Sem muita conversa. Apesar de que não vai ser só zero, porque o cosseno de zero não é zero. O cosseno de zero é 1. Então vai ficar 1/2 do zero menos... bem, a gente pode passar o menos aqui para fora. Daí vai ficar o cosseno de zero, que é 1. Beleza? Beleza. Cosseno de π sobre 2 é zero, cosseno de zero é 1. Beleza. Então agora, vamos fazer essa. Vou até copiar aqui. E quem que a gente tem que chamar de u aqui? O seno, concorda comigo? É o seno que não está ao quadrado, né? De modo geral, a gente chama de u quem não está elevado a nada. Então vai ser o seno de x, a derivadinha vai ser cosseno. Ou melhor, não, falei uma asneira gigantesca, para falar a verdade. Eu queria dizer exatamente o contrário do que eu falei. O cosseno vai ser o... Porque daí eu vou ter o ao quadrado e esse cara vai virar o diferencial. A derivada é menos seno de x, isso vai ser o du. Menos seno de x dx, isso vai ser o du. Ok? Beleza. Muito bem. Tem como tu terminar, então? Deixa eu ver. Aí fica um cosseno ao cubo de x, não é? Dx. Isso. Então... Vamos lá. 1/2 de u ao quadrado. Ou melhor, já mata esse sinal, já fica positivo, né? U ao quadrado du, não é? Sim. Daí vai ficar 1/2 u ao cubo sobre 3. Beleza. Então fica cosseno ao cubo de x. Você pode fazer só para eu ver como que é? Não, mas já tá feita, né? Aqui ficou 1/2, né? Dessa aqui de cima. E aqui ficou, pronto, já ficou aqui. Aí ficou 1/6, né?
porque o 2 vezes 3 multiplica, de u ao cubo, vamos lembrar que u é o cosseno, né? Cosseno ao cubo de x. Claro, agora tem que colocar dentro dos limitantes, que é de 0 a π sobre 2, né? E daí o cosseno vai ser o mesmo esquema daquela hora lá. Só vai ter no zero, né? Então vai ser 1/2 menos 1/6. Ah, ok. Porque, né, de 0 a π sobre 2, né? O Aham. cosseno de π sobre 2 é 0. No 0 é 1. Então, mesma história, né? Vai ficar 3/6 menos 2/6. Beleza? Daí isso dá Beleza. 1/3. Beleza? Aham. Ok. Então tá bom, vamos para a próxima? Pode ser. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Nariz. Qual questão tu quer ver exatamente? Pode ser a próxima mesma. A 3? A. É, 3. Tá bom. Deixa eu salvar aqui para não misturar as coisas. Beleza. Então achou fácil essa, cara? O negócio está no desenho, o segredo está no desenho. É no Uhum. desenho que tu vai errar e no desenho que tu vai achar a resposta também. Então cuidado com o desenho. Fica bem atento com o que tu está desenhando, a ordem que tu está desenhando, etc. Então vamos ver aqui. Aqui é só para inverter, não é para calcular nada. Tá bom? Aham. Então, do que nós estamos falando ali, né? Se é uma função de y, olha só, a primeira ali, né? Tem y igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Isso aqui está nos cheirando a uma circunferência, né? Uhum. Tem que bater o olho nessas funções e já pensar esse tipo de situação. Se tu levar ao quadrado dos dois lados, né, você vai ficar com isso, uma circunferência de raio 1. Justo. Beleza. Então nós temos isso aí em y. Né? Claro que se a gente for isolar em x, vai ter que levar em conta outros detalhes, não só que é uma circunferência, etc. Mas por hora é isso. Então vamos deixar em stand-by aqui. Nós temos uma circunferência, provavelmente vai ser muito simétrico as coisas. Vai mudar ali, só que quem vai para dentro é o y, não o x, né? Na hora que a gente quiser inverter. E ali embaixo nós temos y igual a x ao quadrado menos 1. Né? Bem, como eu falei para você aqui, se a gente for inverter, eu vou até deixar de vermelho o invertido. Aqui é fácil, é só trocar, né? Tu sabe que circunferência é simétrica. Aham. Mas aqui o que a gente tem, né? Aqui a gente tem o y igual a x ao quadrado menos 1. Quando a gente inverte isso, a gente vai ter duas raízes. Daí tem que tomar um cuidado para saber qual que a gente está utilizando. Muito provavelmente a gente vai usar a raiz positiva, porque está no primeiro quadrante, né, esses valores de x aqui, certo? Então provavelmente a nossa figura está no primeiro quadrante, então tu vai pegar a raiz positiva, mas tem que ver, porque tem esse cara aqui também, né? Muda um pouco a lógica da coisa. Mas vamos isolar o x aqui, beleza? Então, Aham. a hora que eu passo para o outro lado, eu vou ficar com x ao quadrado igual a y mais 1. E finalmente, né, eu vou tomar o cuidadinho aqui de escrever mais e menos esses dois, porque eu ainda não sei se eu vou pegar mais ou se eu vou pegar menos. Uhum. Tenho minhas suspeitas, né, mas... Muito bem. E ali no outro não tem muita conversa, né? É x igual a 1 e x igual a 0 e acabou. Essas são as nossas limitações. Então o x ele está limitado entre esses caras. Só que, bem, né? Então, o que tu tem que ver aqui é que é o x que está desse jeito. A gente vai precisar deixar o y desse jeito. O y limitado só em números. Senão a gente não vai conseguir resolver. Beleza? Só que isso a gente só Beleza. vai conseguir a hora que a gente fizer o desenho. Tá bom? Então, vamos lá. Sim, então, quando a gente for inverter, sempre precisa fazer o desenho, então. Sim, sempre. Ok. Então, bem, eu vou colocar o que a gente já tem de limitação de x aqui, só para ter uma ideia já do que vai ser. De 0 a 1. A gente sabe que vai ter uma parede ali em 1, provavelmente por causa de alguma função que está se intersecionando ali. Né? Veja, a gente vai ter aqui, né?
de acordo com o cara, em 0 e em 1. Isso aqui era para ser um x, um y. Tá bom. Agora vamos desenhar as nossas funçõezinhas. Isso aqui é uma circunferência. Então, se é uma circunferência de raio 1, centrada na origem, então eu sei que vai ser uma coisa assim, ó. Vamos dizer que aqui é o 1, né? E aqui também é 1. Então tu vai ter isso. Né? Beleza? Essa aqui é a nossa funçãozinha do x. Eu quero trocar aqui as cores, porque eu gosto de deixar bem bonitinho. Então vai ficar roxinho. Ó. E agora eu vou fazer o gráfico roxinho. Né? Quem que é esse gráfico? Né? Raiz de x mais 1. Tipo, quando eu penso em gráfico de raiz, eu sou meio lesado, não consigo pensar. Mas se eu pensar o inverso, ó, se eu pensar isso aqui, fica melhor de desenhar, né? Y é igual a x ao quadrado menos 1, certo? Porque eu conheço bem esse gráfico. É o x ao quadrado, só que é um pouquinho mais para baixo, concorda comigo? Sim. Tipo aqui, menos 1, vamos dizer que o menos 1 é aqui. Daí, a gente sabe que ela vai crescer, ela vai ter raiz onde, né? Ela vai ter raiz no 1 e no menos 1, claro. E o 1 tá aqui. Caraca. Certo? Bem, esse aqui já é um desenho bem mais interessante. A princípio eu fiz tudo certo. Círculo, né? Batendo aqui nas nossas limitações que foram dadas em x. Parábola, que como eu previ, só nos interessa a parte positiva, certo? Porque é a parte positiva que está limitada aqui por esse cara. Então, já que está desenhado, eu não vou apagar. Mas eu acho que tu concordas comigo, então, que esse 1 surgiu justamente por causa desse ponto de interseção, tá vendo? Sim. A hora que o cara cria, ó, a limitação em x ali é 1. Mas é justamente por causa do ponto de interseção que se dá em 1. Então esse tipo de coisa tu tem que ficar esperto quando aparece. Normalmente é por causa de pontos de interseção que aparecem essas limitações, tá bom? Ok. Então aqui ele está querendo essa região. Ele quer que tu integre essa região. Só que ele quer que tu integre essa região não pensando na ordem yx, que é a ordem que a gente normalmente pensa. Ele quer que tu pense a coisa virada de lado. Sacou? Tem que pegar as coisas assim, ó. Claro, não começa daqui, começa da parte negativa. Então, olha só. Né? Se tu pensar em variação de x, certo? Você está indo... vamos pensar esse x como o eixo das ordenadas agora, virado. Né? Você está indo desse valor de x aqui até essa curva, não é mesmo? Em x é isso. Né? Eu estou pensando a coisa lateralmente agora. Em x é isso. Essa é a minha primeira integral, essa é a segunda. Então, quais serão os limitantes da primeira integral? Tu consegue me dizer? Agora que eu estou pensando em x. X vai ser o... Vamos dizer assim, o x agora é a variável dependente, é isso que eu quero dizer. E o y é a variável independente. Ok? Veja, aqui, nessa hora, o x estava como independente. Era para o x que sobravam os números. Só que agora a gente não quer mais isso. A gente quer uma integral que termine dessa forma, olha só. Aqui tu vai ter valor de y inicial, y final. Aqui tu vai ter as funções de x, uma x de y, uma x de y, uma f, e agora a ordem trocada, sacou? Dx de y. Então quem vai ter que ser a limitação numérica é os y. E a limitação de função é o x. Então você saberia me dizer como vai ficar aqui essa primeira integralzinha? A gente tem que deixar o y que vai de 0 a 1 para ser dependente. E isso, já o y é bem fácil de ver, né? Muito bem. Y de 0 a 1, perfeito. E o x, de qual função a qual função nosso x está indo? Do 1 menos... quer dizer, da raiz de... da raiz de y mais 1. Tu está me dizendo que ele termina na raiz de y mais 1 positiva. É isso aí, né? Mas qual que é o começo aqui? Qual que é o valor que eu vou colocar aqui?
Veja que ele está sempre batendo aqui, né? Uhum. E Tipo, imagina se a gente virar esse grafo para 90 graus para a esquerda, tipo, dá para ver mais ou menos isso, não é? sim, mas tu nem precisa disso, porque tu conhece bem essa reta verde aqui. É Uhum. x igual a zero, não é? É. Então, apesar de, né, tu tá tratando de uma função que dependeria de y aqui, tá sempre batendo onde o x é zero. Então não tem conversa, tá? Uhum. Zero também. Essa para nossa primeira integral. E agora a segunda integral vai ser bem parecida. E aí, como é que vai ficar? Ah, Vamos pensar as limitações em y primeiro, me fala aí. não, é que eu não. Pronto, é que eu só não marquei aqui a zona um e a zona 2. Isso, ó. Quem tu quer, ó. Tá sempre vindo daqui pra cá, pra cá. Ah, a zona 2 é igual, não é? Bem, a zona 2 vai ser igual, mas aqui é uma outra função, né? Função vermelhinha. Mas ela não vai de 0 até 1, mesmo assim. Ah, tu tá dizendo dos valores de y, né? É. Ah. Bem, na verdade, você errou aqui, tá? Não era de 0 a 1, não. Era de menos 1 a 0, né? Ah, justo. Agora sim é de 0 a 1. Percebeu o teu erro, né? Aham. Isso. Que o y tá indo aqui, né? Toda essa região 1. Começa no menos 1 aqui, termina no 0. Agora nós estamos indo para outra região. Começa no 0 e termina no y igual a 1. Como y vai ser a Aham. variável independente. Beleza. E a função de x aqui, como é que vai ficar? Agora é o. Do. Ah, menos y mais um, ou raiz de y mais um até o zero? Ou é o zero? Não, é. Bem, vai ser do 0 também Aham. até essa função aqui. 1 menos y ao quadrado. Certo? Certo. Daí é só montar a integração como uma soma. Vamos fazer a Então. próxima, então? Aham. Muito bem. Eu acho que essa aqui foi razoável, né? A gente pegou o desenho, entendeu que é coisa lateral. É isso aí. Vamos para a próxima. Uhum. Deixa eu pegar aqui. Cadê? Próxima aqui. Ó, o esquema da próxima é bem parecido com esse, tá? Não quer tentar? Eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar um zoomzinho aqui, dar uma ampliada na conta. Quer dar uma tentada? Daí se tu tiver dúvida, tu me fala. Pode ser.
Qualquer dúvida fala, hein? Uhum. Quando que tu vai ter prova, Rafael? É no dia 26. Cara, dia 26 vai ter o exame nacional aqui em Portugal. Tu chegou a fazer essa prova? Não. Como é que tu entrou na faculdade sem fazer o exame nacional? É porque eu transferi da Alemanha. Ah, que legal. No Brasil eu tava numa escola alemã. Aí eu transferi pro. Aí eu consegui entrar na Alemanha e eu transferi pra cá. Ah, poxa. Era mais difícil lá na Alemanha? Sabe falar alemão? Eu sei, mano. Spreche do Deutsch? Aham. Mas nossa, é Ah, que lá eu peguei o Covid, então eu não consegui aproveitar nada, ah, basicamente. que merda, hein, cara. Então eu transferi pra cá. Porque lá os caras são barra pesada, né? É mais difícil de entender também. A aula era em inglês ou era em alemão? Ah, tinha, tinha coisa em inglês, mas a parte de matemática tinha alemão. Entendi. Aí era chatinho mesmo. Era assim, viu? Eu vejo as questões do Abentua. Já ajudei bastante uns alunos aí no Abentua. Uhum. Caralho, é insano, cara. Isso é ensino médio, né? Imagina a graduação. É, eles já dão derivada no ensino médio já. Sim. Ó, então, pelo que eu vi aqui, o x ele pode ser igual a 2 menos y, certo? O x, como assim? Quem é, o x está de 0 a 1 aqui. Nós estamos falando É da na, função 2 na menos outra ali x. Ah, também. sim, daí sim, quando tu inverte É ela, que né? o y é igual a 2 menos x, então x é igual a 2 menos Isso, y. exatamente, exatamente. A gente pôs ali embaixo que o x é igual a raiz de 1 menos y ao quadrado também. E aí a gente deixa o. Mas tá bom, tu já fez o desenho? Ah, mais ou menos, que eu fiquei um pouquinho confuso no desenho, só.
Bem, me manda o desenho aí, deixa eu ver como é que ficou. Deixa eu só terminar ele aqui. É porque eu tinha começado fazendo como y igual a 2 menos x, mas aí eu vou fazer agora pelo x é igual a 2 menos y. Rapaz, você tem essa experiência internacional aí da Alemanha, dá para transferir? Que legal, mas tu teve que fazer o Abenture para passar na Alemanha daí? Eu fiz o Student Colleague, porque não era do curso de alemão especificamente. Como é que é? Não escutei, desculpa. O Student Colleague Ah, é como se fosse um curso preparatório para entrar nas universidades da Alemanha. sim, 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 eu já ajudei também uma menina nisso. Meu, as questões de física, que ela me mandou, eram muito contextualizadas, assim, bem complexas para entender. Uhum, isso é verdade. Eu estou terminando aqui de desenhar. E a outra lá, como é que ficou? Elevou ao quadrado para perceber que a parte de baixo também é uma circunferência? Uhum. Então nós estamos falando de uma circunferência cortada por uma reta, né? É, mas Vai ter eu tô mais ou vendo menos aqui, isso. Diga, diga. eu não tô vendo onde ela tá cortando. Isso é uma questão de verificar o desenho bem. Mas se tu não conseguir fazer a verificação bem do desenho, o que tu pode fazer é procurar a interseção das coisas. Né? Uhum. Lembra que vai rolar uma interseção? Sempre rola uma interseção. Se tu fez o desenho, tu já percebeu que vai ter uma interseção. Então tu vai ter que igualar essas equações, entende? Tipo, quais equações eu estou falando? Essas duas aqui. Tu sabe que a interseção vai acontecer nesses valores, ou pelo menos um ali, um deles. Né? Mas qual, né, o valor especificamente? Fazendo a fórmula resolvente, tu percebe. Né? Não é? Ó? 2 menos x igual a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tu vai encontrar a interseção assim. Eleva ao quadrado. Certo? Uhum. Bem, talvez saia por fórmula resolvente, talvez não. 4 menos 4x mais x ao quadrado. Ficou negativo de um lado, positivo do outro. Vai ter que fazer a bascarazinha aí. Aí tu encontra o ponto de interseção, entendeu? Uhum. Um jeito. Para o teu desenho ficar um pouquinho melhor, entendeu? Sim. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ih, mas aí nessa fórmula aí dá número. Como é que fala? Quebrado? Racional? Irracional Não. complexo? Ah, número imaginário, não é? Então, o desenho não vai ser tão massa assim como eu tava pensando. Será que eu fiz certo aqui? Fiz. Será, cara? Bem, vamos ver. Não me pareceu que chegaria a tanto, mas tu tá falando, né? 2x ao quadrado. Tá bom, bem. Então a gente fazer o desenho no GeoGebra, então, né? Vamos pegar É, eu uma tinha solução visto, por desgraçada. exemplo, se eu deixar o x é igual a 2 menos y e o x é igual a raiz de 1 menos y ao quadrado, eles não vão dar uma intersecção. Pois é. Então, bem,
Foi o jeito que eles quiseram construir esse problema, né? Que droga. Ô, cara, o que acabou de acontecer aqui, mano? Beleza. Tá, vamos desenhar isso aqui. Vamos desenhar antes. O x vai de 0 a 1. Então, de novo, né? 0, 1. Tá aí nas suas limitações. Tu tá dizendo que não vai rolar interseção, né? Poxa, não é comum isso. Pelo menos quando eu deixei o x é igual a 2 menos y e o x é igual a raiz de 1 menos y, por exemplo. A reta vai cruzar lá, né? Lá no 2, né? É. Coisa assim, né? Isso. E a circunferência de raio 1 não vai passar. Ô, cara, tá estranho isso. Se bem que aqui em cima é o número 2, né? Uhum. Mas daí ficou muito ruim meu desenho. Tem que passar esse 2 mais pra. Esse 1 mais pra lá. Pra ficar melhor o desenho. Aqui é o 2. Então aqui é o 1, aqui é o 2. Tá? Então a reta é assim. Opa, nossa. A reta é assim, certo? Aham. Pior que tu tá certo mesmo, cara. Estranho. Esquisitão. Isso é uma figurinha bem esquisita. E a circunferência de raio 1, nossa, tá, ficou péssimo aqui no desenho, mas de fato elas não vão se interseccionar, né? Uhum. Pensa que é uma circunferência de raio 1. Então a região não rolou interseção, mas se a gente entendeu a região entre, né? É essa aqui, né? Certo. Beleza? Aham. Tá bom. Pronto. Então agora a gente tem que pensar. Caraca. Primeiro em Y, depois em X. Tem que terminar em Y agora. Aí tem Cara, 2 zonas, não tem? Porque eu acho que tem o. até mais, na real. Porque se a gente tá pensando igual a gente fez no outro problema, né? Que é Y, que é X, né? Porque é dy dx, né? O outro também era dy dx, beleza. A gente tem as nossas limitações, estavam, né, as nossas limitações dadas do jeito mais comum possível, né? Que era do 0 a 1 e daquela função a outra, né? Então agora a gente quer fazer o contrário, certo? A gente quer deixar a limitação em y. Então a gente tem que fazer aquela coisa, né? Bate, 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 bate. O problema é que vai ter uma hora que ela vai começar a bater no 1 aqui. Uhum. Mas eu acho que é porque o meu desenho tá uma merda. Se eu tivesse feito uma circunferência direito, daria para perceber que não vai acontecer essa loucura que a gente tá pensando. Vamos pensar que isso aqui é circunferência, tá bom, Rafa? Uhum. Agora sim, né? Daí até a gente consegue perceber, então, duas regiões, beleza. Na verdade, três, né? Ó, tem uma aqui, certo? Tem outra aqui. E tem uma terceira. Que vai dar circunferência, tá vendo? Mas essa verde não é junto com a azul? Não. Bem, na verdade não sei. Vai depender desse ponto de interseção aqui, tá? Uhum. Se esse ponto de interseção for o 1, daí é junto. Como é que a gente vai encontrar esse ponto de interseção? Tem que jogar 1 na equação da reta azul. 1 para x na equação da reta azul, certo? Vai Aham. dar 1. Aí sim, daí sim. Isso aqui é o ponto 1, 1. Beleza? Então você tá certo. Então é tudo chegando na circunferência, isso mesmo. Meu desenho ficou uma bosta, né? Mas é isso mesmo, tá? Só tem duas regiões. Do roxo, a roxa vai da reta. A roxo vai até a reta, né? Uhum. Começando aqui em x igual a zero. E a outra vai começando da circunferência até a reta verde. Beleza? Beleza. É que essa região roxa é o y do 1 até o 0. Ou do y do 1 até o 2, quer dizer. Isso mesmo, isso mesmo. Então como é que vai ficar aqui as limitações? Lembra que agora tu está invertendo, né? Aham. Então Então agora é. vamos. Não sei como é que tu gosta de começar, se tu gosta de começar com a dependente ou com a independente, mas nós vamos ter duas regiões, né? Vamos falar da região roxa. Quer começar pela roxa ou quer começar pela azulzinha? Vamos começar pela azulzinha, né? Pode Porque a ser. azulzinha começa com y menores.
Então, vamos colocar aqui que de função, ela começa na vermelha e para na verde, Aham. certo? Ou seja, ela começa na circunferência e para na reta, que é x igual a 1. Então, essa é a equação da circunferência, certo? Aham. Essa é a equação da reta verde. E. Ah, vai lá, termina, né? Eu fiz o desenho. Eu preciso ir no banheiro, cara. Quando tu escrever as integrais, eu mando uma foto, beleza? Mas a ideia é essa, Ok. eu acho que tu já pegou. Bem, cara, e aí, como é que tá o teu desenho? Desculpa a demora. É integral de 0 a 1, e aí integral de menos raiz de 1 menos y ao quadrado sobre 1 eixo c do dx, e aí mais a integral da parte 2, que é o 1 até o 2, e aí entre parênteses, a integral do 0 até o 2 menos y, do dx e o dy ali. Começa dx dy, essa é a de baixo, e a outra vai. Como é que começa a outra integral? De 1 até 2, Ah, agora sim, gostei. Tinha entendido outra coisa. e aí a integral de 2 menos y até 0. Ou 0 até 2 menos y. Ah, bem, tem a ordem certa, né? Aham, é 0 até o 2 menos y. Em... Beleza. Tranquilo? Aham, Tranquilo, tranquilo. Isso aí. Claro que ele tá pedindo aqui para tu complicar a tua vida, né? Porque era muito mais fácil resolver a outra integral, não é? sim. Beleza. Aí acho que a gente pode ir para 4. Vamos ver, vamos ver. Calcule a área da região. Vamos ver a região.
Calcule a área da região usando um integral inteirado da forma. Calcule ainda usando ordem de integração que entender a coordenada x do centroide. Tá. Primeiro tem que construir essa integral, né? Uhum. O zero é menor que 2x, que é menor que o y, que é menor que 3 menos x ao quadrado. Caraca, que forma estranha de escrever uma área. O que ele quer dizer com o 2x está entre o 0 e o y? O y está entre 2x e 3 menos x quadrado. Vamos tentar desenhar essas coisas, né? Acho que Uhum. desenhar todas essas funções não vai ser pior do que já está. O 0 é menor que o 2x. Que y é igual a 2x, tem que pensar assim, né? Ou Uhum. não? Ou não. 2x. Não está em nenhum momento dizendo isso. A gente cogita tanta coisa. Né? Porque uma vez que o y está assim, né, entre essas duas coisas, tu tem que pensar que essas duas coisas são funções de x, né? Então tu vai ter a reta 2x, certo? O teu Sim. professor faz uns enigma aqui, né, velho? Vai ter a reta 2x e vai ter a parábola 3 menos x ao quadrado. Uhum. Ela zera onde? No raiz de 3, né? Se é alguma coisa assim. E bem, como ele está dizendo zero aqui, eu acredito que a gente esteja limitado pelo x igual a zero, certo? Certo. Então eu acredito que a região seja essa aqui. Entre a reta e a parábola, né? Entre o zero e a raiz aqui, né? Uhum. Quem que vai ser aqui, né? Esse aqui vai ser claramente a raiz de 3, né? Mas não pode ser a de dentro também? A de dentro? Como assim, essa? Não, por exemplo, que o y tem que ser menor que o 3 menos x ao quadrado, então ele tem que estar ali dentro. Então, ao invés dessa área amarela, a do lado esquerdo. Bem, eu acho que tem que ser essa área amarela, porque essa é a área amarela que é limitada por todo mundo que está no enunciado, entendeu? Ela é limitada pelo zero, aqui embaixo. Ela é limitada pela reta, aqui. Ela é limitada... tu não pode dizer que... Pô, será que poderia dizer que é essa região aqui daí? Daí Não, ia ser meio não aqui bizarro. está no negativo. Aqui ainda está no positivo, mas imagina, ao invés de estar. Assim, vai do y igual a 3 até o zero. Essa regiãozinha aqui? É, Será, cara? Não, mas é que eu acho que isso aqui tá falando sobre x, não sobre y, né? As limitações de y são essas duas aqui. Senão tu vai ficar sem limitação em x, entende? Mas por que tu acha que é aqui? porque o 2x, ele, sim, o zero tem que ser menor que 2x. É porque, para mim, o y tem que ser menor que 3 menos x ao quadrado, não é? O y tem que ser menor que 3 menos x ao quadrado. Sim, é o que está acontecendo, né? Essa região está toda abaixo da y igual a Uhum, 3x ao quadrado. 3 menos x ao quadrado. Né? sim. Bem, eu acho que é isso, cara. Faria algum sentido até ser aqui também, se a gente estivesse pensando que isso é tudo em y, né? Ok.
Eu não sei qual é, pra falar a verdade, agora você me deixou confuso. Mas pra mim é essa aqui, né? Porque daí tu tem até essa aqui que eu pintei, porque daí tu tem até as limitações em, né, em X e tal, né? Uhum. Pra mim é isso. Beleza. Muito bem. Agora como é que vai ficar aqui? Agora tem que fazer essa integral, né? Então também tu vai ter duas regiões. Uhum. Mas ó, o jeito que o professor escreveu ali, cara, eu não vejo com muita frequência, assim, escrito de uma vez só, sabe? Eu vou até jogar no Wolfram e ver o que ele me fala disso aqui. Provavelmente ele não vai falar nada, ele também não vai entender. Deixa eu ver. Bosta. Tirar esse D igual aqui. Ai, ai, ai. Não entende nada esse cara, não entende nada. Viu? Nem ele tá entendendo, cara. Ou Ele talvez tenha que tirar a primeira parte. Só deixar o zero menor que 2x, menor que y menos 3 até isso aí. Vamos ver. Tirar aqui, deixa só isso. Oh, não era que tu tava certo, né? Tá vendo aqui? Uhum. Que loucura, velho. Mas por que tu achou que era isso? Ah, porque pra mim, por exemplo, Porque era. Eu acho que eu entendi, porque isso aqui tá tudo em Y. Tem que pensar assim, né? uhum. Em nenhum momento ele cita coisas que dependem de X aqui. Acho que a ideia é essa. Muito bem. Então tá bom. Então, essa é uma região que dá para integrar aqui de duas formas, né? Mas se você quiser integrar com x como variável independente, você vai ter uma integração só, não é mesmo? Uhum. Sempre começando no roxo e parando no azul, né? Sim. Só vai precisar saber quem que é esse ponto de interseção aqui, que é basicamente 2x igual a 3 menos x ao quadrado. Tem que resolver Bhaskara. Uhum. X ao quadrado mais 2x menos 3 igual a 0. Quais dois números que multiplicando dão menos 3 e somados dão menos 2? Menos 3 e 1, né? Uhum. Então aqui é 1. Beleza? Uhum. Beleza. Ele quer que tu simplesmente calcule a área, né? E depois que tu calcule a área, tem que encontrar o centroide aí. Sabe fazer esse negócio do centroide? Ah, não me lembro muito bem. Ele quer saber coordenadas x do centroide, então é desse ponto de intersecção ou é, imagina, o meio dessa área? Bem, primeiro tu tem que entender o que é centroide, né? Centroide é uma espécie de centro de massa da parada, Né? Eu tava certo? pensando nisso, pode ser o centro. Nossa. Isso. Então, primeiro, para tu encontrar esse centro de massa, tu vai precisar da área, não tem jeito. Uhum. E depois tu vai ter que fazer uma integral também limitada, como a área foi limitada, igualzinha, só que com um x multiplicando a função, entende? Aham. Vai ser mais ou menos assim, ó. O valor de x do centroide vai ser, eu acho que é 1 sobre a área, não sei assim. Isso. 1 sobre a área, integral, daí dos valores que tu tem mesmo, né? Só que só em x, sacou? Dos teus valores em x. Uhum. Então, x inicial. Daí tu vai ter x. Bem, no caso aqui, né? Tu até poderia pensar em y, mas como esse caso é mais simples, tu pode fazer só a função roxa, né? Menos a função azul.
Só com a integral disso. Beleza? Aham. Então é isso. Acho que é isso, cara. Ok. Então tá. Primeiro tem que encontrar a areazinha aí, né? Tá. Quais são as funções mesmo? Vamos lá, A vamos lá. Vamos gente fazer essa área aí. ficou. Essa área. É de x de 0 a 1. De boa, né? 0 a 1. E aqui dá. Qual que é a função mesmo da parábola? 3 menos x ao quadrado em cima. Embaixo, 2x, né? Uhum. E é isso. Essa função não tem densidade nenhuma, né? Vai desse jeito mesmo. Aqui é só a área mesmo, né? dy dx. Como essas funções não dependem de y, né? Tu até poderia fazer uma função Uhum. menos a outra já, sem essa integral do y atrapalhando. A Ah, integral do y normalmente ela é útil quando tu tem densidade, né? Aqui como tu não tem uhum. densidade. Ele pede para fazer pelo contrário. O Pelo dx, contrário. o dx primeiro e o dy. Ah, que bosta. Então vai ser meio trabalhoso. Uhum. Tu não tá querendo esses pontinhos aqui, tu tá querendo essas duas regiões. Então deixa eu trocar a cor aqui. Então tem duas, né? Percebe? Sim. Né? Tem 1 e 2 aqui. Ixi, daí vai ter que inverter. Né? Vai do. Vamos começar daqui de baixo, né? Esse Sim. ponto de interseção eu encontrei que era 1. Que aí Só que em colocando. y ele é quanto? Ele é Só 2. colocar na função da 2, né? Isso aí. Uhum. Então vai de 0 a 2 a nossa primeira integral, né? Pensar assim, integral 1. O y, né? Vai de 0 a 2. E Uhum. o x vai de quem? Vai do Do... 0 também, né? Isso aqui é Uhum. 0, até a reta. Até essa função. E essa função, quando tu isola o x, é quem? É, Y sobre 2. isso sobre isso. Beleza. E agora a segunda vai de 2 até 3, né? Uhum. E vai de 0 até a função da parábola. Vai ser uma raiz agora, né? Sim. Então isola para nós aí o x, por favor. Fica raiz de 3 menos y. Raiz de 3 menos y. Positiva, né? Uhum. Perfeito. E agora tem que fazer essas integrais, né? Meio chatas aí, mas tem que fazer. Isso só para encontrar a área, né? Sim. Essa integral, bem razoável até. Agora essa aqui é chata de fazer, né? Tem que fazer a substituição. Uhum. Pô, que sacanagem, hein? O professor não inventa coisa. Pois é. Vai ficar 0,2 aqui. Que vai ficar y ao quadrado sobre 4, né? Uhum. Não. Tô falando uma asneira gigantesca aqui. Não vai ficar nada disso. A gente está integrando em x. Então vai ficar simplesmente 1 meio de y aqui. Sim. Depois vai aparecer y ao quadrado sobre 4. Mas eu estou fazendo só a parte da integral de x primeiro. Né? Então Uhum. aqui mesma coisa. 2, 3. E aqui vai simplesmente aparecer a função ali, já que é zero, né? Não tem segredo.
3 menos y. dy. E agora integra de novo. Y à quarta. Y ao quadrado. 0 a 2. E agora essa integral aí, sabe de cabeça? A gente deixar como uzinho dentro. Vai ter que chamar de u a parada toda, né? Então vai ficar u igual a 3 menos y. Du igual a dy. Vai ficar a raiz de u elevado a 1 meio. Menos, né? Porque não é? Porque é menos dy, né? Certo? Certo. E agora integra. Meio mais 1, 3 meios. 2 terços. Menos. Nossa, que chatice, né, cara? E agora eu vou copiar aqui para deixar tudo numa coisa só. Aí, u é quem mesmo? U é 3 menos y. Elevado a 3 meios. De 2 a 3, né? Sim. É isso. Beleza? Beleza. E agora tem que jogar os valores, né? Vai ser de boa, porque 3 vai zerar e o 2 vai deixar 1. Então, aqui nós vamos ter 2 ao quadrado é 4, então vai ficar 1. Dá 0, né? E aqui vai sobrar só o positivo, então vai ficar 2 terços. Porque quando eu jogar o 3 vai dar 0. Agora quando eu jogo o 2 vai ficar 1. Certo. Só que quando eu faço isso, troca de sinal, né? Porque um menos o outro. Então por isso ficou positivo, beleza? Daí, a hora que eu jogo o 2 vai ficar 1. Então vai ficar 1 mesmo aqui. Então vai ficar 1 mais 2 terços. 5 terços, né? É isso mesmo. Maravilha. Mas isso é só a primeira parte. Desgraça. Agora para fazer o centroide, eu acho que é a parte mais chata, né? Porque, porra, bem, ele quer, ó, ele falou, ele falou para fazer aqui a área, usando a ordem de integração que entender, a que a gente quiser, beleza? Daí eu acho que vale mais a pena fazer pela outra coisa, porque é uma equação só, ok? Ok. Então, né, vamos lá, a gente só está interessado no x, né? Deixa eu até pegar aqui o que eu escrevi. O que escrevi em E foi isso. Veja que o cara f menos g ali é como se tu já tivesse feito a integral em y, né? Então vai lá. A gente achou 5 terços, então vai ficar 3 quintos, porque inverte a área. Aqui era de 0 a 1, né? Em x. Na hora que tinha escrito lá, tinha feito em x, era de 0 a 1. Isso. 0 a 1. E agora, começa na azul, termina na roxa. E a roxa é quem mesmo? É a raiz do quê? É a raiz de 3 menos y. Não era uma coisa ao quadrado, a roxa? 3 menos x ao quadrado. É. A gente não está trocando a ordem de integração, a gente está integrando 3 menos x ao quadrado. Ok. Porque a gente está fazendo a integral em x, beleza? Aham. Não é em y como no anterior. No anterior a gente teve que trocar, né? Justo. Beleza. Daí vai ficar... Eu tenho que resolver isso aí, né? Integralzinha fácil. Bem fácil. Ó, a hora que multiplica aqui fica 3x, então vai ficar 3x ao quadrado sobre 2. X ao cubo. Menos x à quarta sobre 4.
Menos 2x ao quadrado. Então, menos 2. X ao cubo sobre 3. Certo, mano? Certo. Daí vai ficar 3 meios, menos 1 quarto, menos 2 terços. Daí, vai ter que fazer as continhas aí, né? Pra deixar todo mundo no Tem que mesmo deixar denominador. tudo por embaixo por 12. Exato. Então vai ficar 12 por 18, menos 3, 12, menos 8, menos 8, 12. Uhum. Que aí fica 7 por 12. 7 por 12. Então vai ficar 21 por 60. Certo? Só que 21 por 60 dá para simplificar também. Vai Uhum. ficar 7 Por 20. por 20. Isso É aqui isso é aí. mais ou menos um terço, né? Quase um terço isso, certo? É, quase. Agora a gente pode ver se a gente fez merda ou não. Porque o que seria o centroide? Seria uma espécie de centro de massa aqui num negócio homogêneo, certo? Uhum. Faz sentido ser positivo, faz sentido ser menor que 1. E faz sentido estar o mais próximo possível do zero. Porque vamos dizer assim, tu tem mais massa aqui, tá vendo? Ele vai Sim. diminuindo a massa, percebe a ideia? Aham. Então faz sentido ser um terço. Faz muito mais sentido ser um terço do que ser o 2 terços, né? Que seria mais para cima daí. Beleza? Beleza. Acho que a ideia é essa. Show de bola! Muito bem. Note que essa coisa de eu ter colocado um terço ali ajuda muito nessa percepção meio por cima, Aham. né? Que faz sentido, né? Tu não precisa ter exatamente a resposta ali, mas olhando para o gráfico tem uma ideia de onde vai ser. Beleza. Show. Tá aí. E aí, o que mais tu quer ver? Sim. Acho que a parte do volume não é essa 5 e 6 que ele fala do volume, ele fala só para escrever, mas aí não é tão difícil. Então acho que a gente Então, pode ir para 8 até, que é para calcular o volume. ah, quer ver a 8 então? Aham. Tá bom. Deixa eu pegar a 8 aqui. Tu acha volume tranquilo então? Puxa, eu acho difícil. É que são as integrais no x, y, z, pelo menos quando ele fala para montar. Que E aqui essa. as integrais podem ser esféricas, cilíndricas também, né? Uhum. É que aí que a gente fez bastante exercício disso também. Ah, as esféricas era de. Não, quer dizer, as polares era que tinha o x igual ao cosseno do coisa e o y agora era o y, o seno do coisa. Seno teta, resseno teta, exatamente. Aham. Exatamente. Legal. Se tu sabe já a ideia, já é um bom começo já. Beleza, e essa aí como é que faz? Deixa eu só escrever aqui. IV limitado pelos planos x igual a zero, x igual a 1, y igual a zero, y igual a 1, z igual a zero, e z igual a x mais y. Ah, dá pra fazer aí a integral já. A gente pode começar. Pode ser integral x, y, z. Pode ser em cartesianas, tu quer dizer. É, quando tu tem uma situação como essa, né, tu tem o que a gente chama de tetaedro, Uhum, tá bom? Tu vai ter um negócio fechado por planos e um plano ali limitando todo mundo, né? sim. A ideia é essa.
Então, né, não tem nem muito o que conversar aqui, né? Concorda comigo? Uhum. Vai ficar zero. O problema é... Não, calma aí. É que aqui ele foi muito gentil. Ele já deu as limitações, né? Só que às vezes ele fala assim para tu. Então tem que ficar esperto com isso. Encontre o volume dado pelo tetraedro formado pelos planos cartesianos, isso, Uhum. e um plano aleatório. No caso seria esse aqui. Daí você vai ter que meio que fazer a projeção desse plano dos eixos, entende? Então é um Uhum. probleminha um pouco mais complicado. Mas não é o caso aqui. Ele foi bem legal dando todas as limitações. Né? É Daí que vai eu acho ficar que isso. vai complicar no B, talvez, que ele não dá as limitações. Ah, olha só, isso aqui qualquer criança resolve, né? Então nem vamos falar disso, né? Tá doido. Agora na B ele fala ali que é uma função muito esquisita. É a função densidade, né? Ah, claro, aqui dentro ainda tem o Z, né? Não esquece disso, tá, Rafa? Ó, Aham. beleza. E o sólido limitado pelos planos coordenados. Ah, agora sim. Agora sim. É o que eu acabei de te falar. Olha só, é a mesma frase que eu falei. Sim. Muito bem. Então, o que vai acontecer? Né? Você vai ter projeções disso. Projeções desse plano. Porque esse plano, ele vai... Vou fazer um esboço bem tosco aqui, tá bom? Daí tu vai ter um plano, certo? Ó, mais ou menos assim. Beleza? Daí aqui é o Z, aqui é o Y, aqui é o X, que seja. Daí tu Uhum. repara que no plano XY, que é onde tu vai colocar a variável Y, né, na tua integral, ele dá uma reta. Daí tu tem que limitar ali no Y por essa reta, sacou? Claro que Aham. vai do zero até essa reta aqui, que tu vai encontrar de alguma forma. E o X também, ó, ele é limitado pela interseção aqui. Beleza? Beleza. Então vai ser de zero até essa interseção aqui. Muito bem. Claro que o meu desenho ele ficou meio ruim. Na prática, o que vai rolar em Y vai ser assim. Vai ser um negócio meio assim. Vai ser retinho aqui. Eu fiz. Beleza? Daí essa reta intersecionando lá o Y em algum lugar, né? Vai ser o caso. Aqui, pensar ela assim, ó. Deixa eu fazer assim. Aqui, assim. Beleza? Vai ser Uhum. isso. Então tá bom. Agora, como é que faz isso na prática, né? Para não ficar perdendo tempo. Tu vai primeiro dizer, né, que a tua limitação em Z vai de 0 até o plano mesmo, né? Se tu isolar o Z, vai ficar 1 menos x menos y, certo? Aham. Em y, o que tu vai fazer? Veja que tu tá agora, pensando nessa reta, tu tá fixo no plano xy, onde o Z é 0, certo? Certo. Então tu vai zerar o Z e vai isolar o y. Então tu vai concordar comigo que o y vai ser igual a 1 menos x. Uhum. Muito bem. E agora, a mesma coisa com o x. Tu tem que zerar o z e o y. Começa no zero e o x é 1, não é? Certo. Isso. Pronto, tá aí. A parte difícil nesses de tetraedro é fazer essas projeções, mas agora que tu decorou comigo aqui que é a projeção, acabou, né? Uhum. Tu pode ter certeza que sempre que ele dá um enunciado desse aqui é isso, tá bom? Sempre. Sempre. Eu juro que eu nem tinha lido aquilo pra ter te dito o negócio, pra tu ver como é sempre mesmo. Daí como é que vai ficar a integralzinha? Vai Sim. ficar de 0 a 1 menos x menos y, de 0 a 1 menos x, de 0 até 1. A função é feiona. E aqui é a ordem, né? De... Ah, claro que eu fiz tudo invertido, né? Aham. Não percebeu. Tudo não, a do meio tá no lugar certo. Então, aqui, aqui. Certo? Certo. Acho que tá queimando a panela. dz, dy, dx. E aí, sabe integrar esse monstrinho?
Cara, vamos ter que deixar o O ali embaixo. Com certeza. Isso, vai chamar de U cara de baixo, toda vez que tu derivar vai aparecer exatamente quem tu quer em cima. Uhum. Vai lá, eu queria que tu terminasse essa aí, que tu resolveu uma integral hoje ainda, hein? Montou algumas, mas resolver não. Deixa eu só deixar o como lá a parte de baixo. Tá. Isso eu quero integrar pelo Z primeiro. Então, du igual a dz. Ah, não, mas eu tenho que... Calma aí. Vá com calma, que eu vejo muito aluno se ficando muito ansioso durante a resolução, porque são continhas bem básicas. Opa, deixa eu fechar isso aqui. São continhas bem básicas, né? E daí a gente acaba se perdendo. Mas se fizer com atenção, não dá problema. Acho que primeiro... Acho que primeiro eu passo aquele 1 menos x menos y ali multiplicando, não é? Não, o menos x menos y não, ó. Vamos lá. Tá integrando em dz, certo? Então tu vai dizer que u é igual a 1 mais x mais y mais z. Quem que vai ser o du? Vai derivar du só o igual a z, dz. os outros são constantes, deu dz, certo? Então vai ficar simplesmente isso. O x e o y são constantes, né? Então fica 1 sobre o sobre 3 lá embaixo, já que eu dei o igual a dz. Eita, cara, deixa eu tirar um negócio. Aqui fica 1 sobre o a terceira, d1, dx. Aí 1 sobre a terceira é o menos 3, ou o elevado a menos 3. Ok, o elevado a menos 3 é menos 3 vezes o... E tem que ir ao quadrado. Chata essas contas, né? Vai dizer. Eu tô... Só checar uma coisa aqui. Menos 2. Ok. Posso fechar, por exemplo, esse meu U, que é... Depois fica tipo 1 sobre o
elevado a 3, eu posso fechar o elevado a menos 2, que aí quando eu vou passar para integrar fica menos 2 vezes o elevado a menos 2 sobre 2, não é? Aham. Isso aí vai do 1 menos x menos y até o zero. Eu sei que se for até o zero, então é zero. Então, a primeira parte, 1 menos x, fica menos 2 vezes 1 sobre 2 vezes 1 menos x menos y ao quadrado. Por enquanto, não é? Sim. Tá. Aí eu vou ter que fazer o de novo aqui embaixo. Então, aí fica dy dx. Eu vou deixar, ao invés de deixar u, eu vou deixar v, por exemplo, só para não confundir. V igual a 1 menos x menos y. Então, dv é igual a d a menos dy. E aqui depois Vai fica. se perder com as constantes, hein? Eu tô aqui. Aí esse menos 2 ele passa para positivo, já que dv é igual a menos dy. Então, 2 vezes 1 sobre 2. Dá para cortar esses dois aqui. Vezes v. V ao quadrado dv dx. Aí a gente sabe. Isso aqui é 1 até o zero de menos 1 sobre v de 1 menos x zero. Eu acho que eu errei alguma coisa aqui. Bem, se for só na parte de montar as coisas, tudo bem, cara. É uma coisa que tem que fazer com mais paciência. Tá? Não se preocupe com isso. Você pode mostrar para mim? Porque eu acho que eu errei quando eu passei, imagina. Que eu deixei o igual ao 1 mais x mais y mais z. Depois aí ficou 1 sobre a terceira, que isso aí passou menos 2 vezes o elevado a menos 2 sobre 2 do zero até 1 menos x menos y. Aí esse 1 menos x menos y pro dentro do u, acho que eu errei nessa parte. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha aqui. Que eu errei porque eu substituí o u por Tu tá isso aí falando só da ainda. primeira integral ainda, né? É. Tá. Então vamos ignorar por hora a limitação. Tá bom? Uhum. Daí vai ficar u ao cubo elevado a du, né? É. Certo? Uhum. E agora você integra. Então vai ficar u na menos 3, né? Então fica u na menos 2 Uhum. sobre menos 2 de 0 a 1 menos x menos y. Sim. Então vem para cá, vai para lá.
certo? Certo. Não, mas peraí. É, que aí eu correr, por exemplo, que Tem não. que trocar, tem que trocar, não é só o. Não vamos Aham. jogar direto no. Tem que jogar, ou tem que substituir o primeiro. Uhum. Foi erro meu também. Percebi. O U é 1 mais X, até porque daria divisão por zero, né? Sim. Agora sim. Agora a gente pode. Zero. Caraca. Que merda, hein? Vai ficar 1 menos X menos Y. Daí, a hora que a gente faz isso, nossa, vai ficar 1 mais X mais Y mais 1 menos X menos Y, certo? Aham. Agora, 1 mais X mais Y mais zero, não é? Aham. Então, veja que esses caras se matam, esse cara mata esse, e vai ficar 1 menos X menos Y. Só isso, Aham. ok? Então, isso que vai ficar agora na próxima integral, né? Vamos jogar esse 1 menos 1 meio para lá, vai ficar de 0 a 1, de 0 a 1 menos X, né? Se eu não me engano. Agora, esse carinha bonitinho aqui, ó. Não, o que eu fiz é uma... Essa parte aqui tá errada. Porque isso aqui é menos 2. Então eu não posso simplesmente brincar com quem tá ali dentro desse jeito. Não, justo. Então não vai ficar desse jeito, né? Vai ficar um pouco parecido, mas não exatamente desse jeito. Vai ficar... Aqui morreu todo mundo mesmo? Poxa. 2 elevado a menos 2. E aqui 1 mais x mais y elevado a menos 2. Tem uma forma muito bonita de escrever isso, tá? Deixa eu escrever aqui da forma mais bonita que tem. Ó, vamos lá. Menos 1 meio. 1 sobre 2. 1 sobre 4, na verdade. Certo? Aham. Daí você vai ter duas integrais, né? Uma só com número e outra com a parte de letrinhas. Beleza? Beleza. Pegou a ideia? É isso aí. Beleza, acho que daí virou só uma coisa de você focar em fazer as coisas do jeito certo, né? Com atenção, né? Esses detalhes, Uhum. beleza? Então, acho que o resto ali é tranquilo pra ti. Tudo bem. E aí, que mais? Daí acho que a gente pode ir pra 9. Tá bom. Deixa eu pegar a 9 aqui. Só um segundo. Calcule a primeira coordenada do centroide do sólido limitado pela superfície. Deixa eu só salvar isso aqui, cara. E aí, sabe começar essa? A gente tem que começar desenhando, ó. Acho melhor. Essa superfície ali é o quê, tu sabe? É um. Ele tá com cara de. De uma esfera, não é? Não, não. Não é um Não, cilindro. esfera tem que ter tudo ao quadrado, certo? É. Não, mas esse aí tem cara de. Cara, eu tô achando que isso aí é um hiperboloide, alguma coisa assim. É, alguma coisa circular. Tipo, não tem a. Que.
Raio é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado? A igual a x ao quadrado mais y ao quadrado. Não, mas é que isso aqui é uma coisa tridimensional, né? Aham. É isso. Então, bem, tu não quer jogar lá no GeoGebra 3D para ver como é que sai? Deixa eu ver aqui. Ah, deixa eu ver o 3D. Z é igual a x ao quadrado menos. Nossa, eu nem sei explicar essa forma. Me manda um print disso. Deixa eu tentar pegar aqui um bom ângulo para tentar mandar. Print screen. Deixa eu só cortar aqui a borda um pouco. Deixa eu ver isso aqui umas coisas. É meio que uma parábola, mas Isso aí é hiperboloide, foi o que eu falei. É, É hiperboloide. os planos. Aí tem os planos. X é igual a 0. Olha, cara, sinceramente, para começar esse problema não é legal, a gente só tem 5 minutos mesmo. Eu acho que fica bom para a próxima aula, mas se tu quiser começar, né? A ideia do centroide tu já sabe, né? É só fazer Sim. um sobre o volume, no caso. Daí tu tá pensando, não sei, as 3 coordenadas, né? Então tu vai ter que fazer x que multiplica a integral do x, né? Uhum. Cara, que nem a gente fez para a área lá, beleza? A ideia vai ser essa, tá bom? Ok. Então tá bom. A gente volta quando mesmo? Deixa eu ver aqui. Quarta. Quarta, isso mesmo, quarta às 14, beleza? Uhum. Então tá bom, Rafa. Até lá. Valeu, abraço. Obrigado, até.